né? De novo. E eu continuo para o primeiro ano que vai chegar com essa disciplina e uma segunda disciplina, que até agora é uma incógnita, né? Eu procurei saber semana passada, o pessoal... É assim, ó, vai precisar para essa aqui, então você aceita essa, né? Daí você acaba falando assim, não, eu não aceito, quero dar só a disciplina do meu concurso, que é a teoria da história, né? Daí eles falam, então a gente não vai recontratar, porque a gente precisa de alguém que pegue essa aqui também. Só que essa aqui também é uma incógnita para mim. Esse semestre foi no curso de RI, chama Tópicos de História. É mais para falar sobre geopolítica, questões de história que tem presente mesmo, assim, o almoço, né? Agora, eu não sei exatamente o que vai ser. Espero que hoje eu consiga saber. Hoje à tarde eu vou de novo lá no departamento para fazer essa pergunta, né? Para onde eu vou. Eu tenho um gosto, eu tenho um gosto. Eu queria acompanhar essa turma aqui, mas independe, meu gosto não tem peso nenhum, né? Vai ser assim, enrolar. Porque eu sei que vocês têm aula de história também no segundo ano, né? Não como obrigatória. Então, meu contrato é para dar uma disciplina obrigatória, que é o primeiro ano, é certeza que eu vou ficar dando aula para eles. E a segunda disciplina, talvez eu vá ficar mesmo no curso de RI, ou não, né? Daí eu vou tentar descobrir. Ah, então. Bom, pessoal, vamos retomar então. Então, eu prometi fazer uma abordagem, a gente fala bastante do dinheiro, etc e tal, mas a gente não pode perder o foco, que é o conceito de história para o Marx, que o Hobsbawm apresenta, né? E ele continua nesse artigo, nesse ensaio número 11, falando da influência do Marx nas ciências humanas, né? Sobretudo aqui está falando entre os historiadores, na historiografia. Então, o que tem a ver esse negócio de dinheiro, eu estava falando de sexualidade, tudo isso que eu estava dizendo, para que não fique desconectado, porque não está, quando eu me referia à totalidade histórica. Se eu quero entender o ser humano, eu tenho que elencar o econômico, social, o político, eu tenho que elencar a sexualidade, eu tenho que elencar a religiosidade, não só a religião, mas a religiosidade, eu tenho que elencar todos esses vários elementos. Essa é a perspectiva marxiana de analisar e de fazer pesquisa. Tudo bem? E lembrando, mais uma vez, essa lembrança tem que ser sempre feita. O Marx não está preocupado só em analisar a sociedade que ele vive. Ele está preocupado em analisar e fazer a revolução proletária. Está claro isso? Para a gente não ficar com o Marx bonzinho ou ainda adocicar o Marx, que não tem nada de dócil. Né? Ele está propondo a revolução do proletariado. Essa revolução certamente seria, na perspectiva dele, armada, de uma obviedade, porque a burguesia não vai entregar de bandeja o poder. O Proudhon, eu sei que os camaradinhas, homens e mulheres e todos mais, anarquistas, não vão gostar do que eu digo quando falo Proudhon, né? Ele simboliza um pensamento filosófico muito importante do socialismo, muito importante, inclusive, para o Karl Marx, né? Mas tem limitações monstruosas, monstruosas. Né? Proudhon acredita que enfim, eu não quero vulgarizar o Proudhon, tá ok? Proudhon é muito sério, mas olha lá, entre vários pontos de críticas ao José Proudhon, né, é a ideia de que bons filantropos interessados em justiça social financiariam a causa do socialismo. Quando que a burguesia vai financiar a luta socialista? Isso é de uma irracionalidade assustadora, vindo de um Proudhon, que é um grande pensador. Okay? Mas enfim, não estou aqui para atacar o Proudhon, não, ele merece muito respeito, né? Sim, Maria. Já que você entrou nisso, entendo eu ainda mais essa visão mais primeiro da universidade, depois também, então os marxistas mais velhos que eu conheço. Acho que toda a grande maioria maçante deles está preocupada com seu lugar, mas todos pregam socialismo. E você, como militante, partindo do eu amo. Mas, enfim, que também prega essa chegada ao socialismo. E é onde ele destrói a teoria do Marx é quando ele vai para a revolução. Destrói tudo, acaba com tudo e se constrói. Porque a destruição não é essa destruição de acabar com tudo. Aí que está. É a superação e a apropriação do que existe de bom. Mas e quando você fala de superação, eu vou lembrar do positivismo. Que sentido, Marília? No sentido da evolução e da superação. Não, então pula aspas, pula o Comte, pensa a superação não no Comte, mas no Hegel.
que é justamente se apropriar do que existe. Por exemplo, eu vou destruir o Sistema Único de Saúde? Não. Eu vou aperfeiçoar, eu vou superar e fazer... Não, aí reforma seria assim. Então eu vou colocar o Zé Maria, no meu caso, na presidência e a gente vai fazer um SUS melhor. Isso é reforma. Né? A ideia é, por exemplo, de novo o Cavalário, já que falei SUS e Cavalário, é que a comunidade do Cavalário ajude, não formal, efetivamente a pensar como funcionar melhor o SUS. Saca? E que as pessoas do Cavalário tenham a oportunidade de fazer medicina, farmácia, enfermagem, o que eles quiserem, ou não também. Mas, ou seja, os trabalhadores decidindo como melhorar e como autogestar a sua própria vida. Isso é um avanço lá na frente, né? A proposta de superação é fazer com que, por exemplo, não é abominar o ar-condicionado, mas é aperfeiçoar e socializar o ar-condicionado, ou qualquer outro tipo de refrigeração de ar melhor que um ar-condicionado. A universidade, a ideia é destruir a universidade? Claro que não. É se apropriar da universidade, né, e fazer com que ela funcione pela base, não pelo reitor, que vai escolher o governador, que vai escolher o reitor, que vai deliberar, obrigado, Vinícius, né, diretores, etc, etc. Mas que a base faça tudo isso. Isso é algo muito difícil, mas é uma proposta que os socialistas possuem. Né? Isso seria uma superação, ou seja, superação dessa burocracia, por exemplo, desse que eu dei da universidade. Superação de toda a aristocratização que existe em relação ao ensino. Né? Isso é a proposta de superação. Não é destruição, porque senão a gente cai naquela chave, não estou falando que você está pensando nessa chave, mas é possível que a gente caia naquela chave de que o socialismo é a volta para a enxada, para a caverna. Pelo contrário, os socialistas não querem isso. Os socialistas querem trem-bala para poder dar rolezinho. Oi? Se o caviar for legal e o trabalhador gostar, eu duvido, hein? Eu acho caviar horrível. Né? Justamente. No nosso patamar histórico, a superação, no primeiro passozinho dela é a sociabilização de verdade de tudo que há de bom. De caviar, a trem-bala, a Unesp, a USP, a Unicamp, que elas sejam muito melhores, etc. E tal. Como é que se dá, de compra, de valor, de produção da mercadoria, de exploração, salário? A gente tem que... Que entra hoje que toca, né, a teoria e a prática. A teoria foi muitas ideias realizadas. A teoria. Aí chega os camaradas, coloca na prática da cagada. Ótimo, ótimo. Mas aí está, olha lá, a gente tem que pensar, entender o pensamento do Marx na chave que ele está. Qual é a chave que ele está? O Marx está propondo um novo homem, um novo ser. Enquanto esse novo ser está sendo gestado, essas contradições irão existir. O senhor Stalin foi elogiado bastante por mim na aula passada aqui, né? Elogiado com aspas, né? E essas contradições vão existir. Por exemplo, Cuba, né? Quantas contradições não existem em Cuba? Meu Marx, muitas contradições. Coreia do Norte, muitas contradições. Né? Congo, uau! Brasil, nossa, mais ainda, eu diria. Né? Agora, a gente tem que pensar o Marx nessa chave ontológica. O que é ontológica? É no sentido de um novo ser. Esse novo ser não surge da noite para o dia. Essa que é a questão que muitos camaradinhas marxistas ainda não conseguiram compreender, que é lamentável. Né? Por quê? Quando pensa, falamos da superação, tem que estar embutido nessa ideia de superação a constante construção de um novo ser. Em que patamar da história desse novo ser nós estamos? O Marx vai dizer no século XIX, na pré-história ainda. Nós ainda nem entramos sequer na história de fato humana. Nós estamos na pré-história da humanidade. Então tem que ter esses princípios bem assentados para que a gente possa entender essa perspectiva do Marx. Mas muitas pessoas, essa tradição marxista mais velha ou não vou generalizar todo mundo, mas de acordo aqui com Hobsbawm, a maior parte dos marxistas vulgares não tem essa concepção. E aí cai no quê? No idealismo. Isso é horrível para uma geração nova que está chegando para entender uma importante teoria de transformação do mundo. Por quê? Porque esse idealismo, se for colocado minimamente num ponto crítico, vai justamente criar um abismo, e de fato existe um abismo, entre aquilo que se idealiza do que seria o socialismo e do que é isso na prática. Claro que nesse momento histórico que nós vivemos, e eu vou usar a expressão do Marx, nesta pré-história da humanidade que ainda vivemos, é impossível conseguir realizar plenamente essa superação que eu estou falando agora aqui. É impossível, nesse momento histórico, esse momento histórico, o Marx, que ele está escrevendo isso, é 1859. Eu diria que para 2014 a mesma coisa se mantém. Ainda é impossível a gente poder pensar
com toda tranquilidade como seria lá na frente. Por quê? Porque esse novo homem que o Marx está propondo, e o Engels está propondo, ele está em formação. E qual é o estágio que eu insisto em dizer, embora ele tenha falado isso em 1859, eu insisto em dizer, nós ainda estamos, que estágio? No da pré-história. Então, é claro que todas as vezes que nós tentarmos colocar na prática o pressuposto de uma sociedade socialista, a gente vai ter hoje, nesse momento histórico, mais contradições do que, de fato, uma humanização plena, etc. Por quê? Porque as relações sociais que nós vivemos ainda hoje, cá entre nós, são radicalmente, hegemonicamente ainda capitalistas. O homem ainda não é um novo homem socialista, ainda nós não conseguimos criar isso. Nós temos aqui o homem capitalista. Eu, hegemonicamente, tenho mentalidade capitalista. Vocês todos, nós todos aqui. As nossas relações sociais são pautadas no assalariamento, no consumo de mercadorias, na produção de mercadorias, no trabalho, que eu vou falar agora aqui, que o Bob fala, para podermos consumirmos. Ainda nós não superamos isso, infelizmente. Agora, isso não impede da proposta existir, uma proposta ontológica, uma proposta de novo ser. E aí eu recorro à história. Da mesma forma que, quando predominava as relações sociais feudais, isso não impediu da classe burguesa propor uma ontologia de um novo ser, que é o homem burguês. E essa é a dominante, essa é a vencedora até então. Só para seguir uma sequência de ordem. Uau! Bom, veja só. Isso aqui, deixa eu só fazer um esclarecimento. O Marx, ele não vai se ocupar em falar, na maior parte da sua vida, como vai ser esse outro ser. Por quê? Por uma questão óbvia. Porque esse novo ser ainda não existe. Então, o que é que o Marx vai falar? Ele tem uma proposta de novo ser, mas e aí, como é que começa isso? Começa entendendo o que é o ser hoje. Entendendo a economia política. Entendendo como se forma a sociedade capitalista. E aí, nesse entendimento, é que a gente vai construir esse novo homem. Agora, se alguém aqui um dia apresentar receitinhas para vocês de como vai ser esse homem, desculpa, eu não quero conspirar com os meus colegas professores, mas se trata de charlatanismo. Porque o próprio Marx não dá uma receita. Olha, o homem vai... Isso é futurologia. O Marx é um cientista. Ele está preocupado em entender como somos nós, seres sociais, hoje no capitalismo. É preciso entender como as relações sociais são desenvolvidas para que a gente possa propor a superação dela. Para superar qualquer coisa que seja, um novo ser, um novo SUS, UBS, alguma coisa, eu tenho que entender o que é a coisa. Aí sim eu tenho condições de construir melhor esse novo. Agora, nós estamos num patamar que, mesmo com a contribuição do Marx, do Engels e muitos marxistas, a gente ainda padece, olha que coisa doida, as pesquisas estão aí há séculos, a gente padece de entender como funciona o capitalismo. Automaticamente, eu não sei se eu estou respondendo, eu estou sendo honesto para a tua pergunta, que ela é muito importante e séria. Ou seja, se nós não conseguimos, ainda padecemos de entendimento de como funciona a sociedade capitalista, quem dirá a falar o que vai ser o novo homem, ou ainda como vai ser exatamente? Isso não impede do PSTU, da LER, do PCO, do PCB, de qualquer partido aí, de qualquer movimento social, ter uma perspectiva de como será. Ok? Hipotetizar, como eu sempre falo para vocês. Mas agora, passar uma receita, o novo homem será assim, só a título de conjeturação. Porque ainda nós estamos numa quadra histórica, e eu vou reivindicar de novo Marx, de pré-história da humanidade. A maior parte de nós ainda não conseguimos entender pressupostos básicos da sociedade, do tipo de homem que nós vivemos. Quem dirá, então, do que vai ser depois? Mas, gente, então não adianta estudar nada, então não vamos se perder. Marx entende que é necessário entender a história da humanidade para entender melhor o patamar que nós estamos hoje, que é o capitalismo, E aí sim, com esse entendimento, nós teremos mais ferramentas para poder construir um novo homem, uma nova sociedade. Marx não dá sentença em nenhum momento. Em nenhum momento dos seus textos de maturidade ele está falando assim, vamos chegar ali. Ali vai acontecer. Inevitavelmente, quem faz isso é o Stalin. E aí vem a tradição stalinista, que vai influenciar esses velhos marxistas, que eu vou respeitar enquanto todos eles militantes, e que acaba tendo essa visão de história radicalmente deturpada do Marx. Como se o fim estivesse logo ali na frente, inevitavelmente o fim seria aquele ali, naquele determinado momento, naquele determinado ano, e isso não é Marx. Marx ele tem clareza de que nós temos uma proposta séria de entender, intervir no sentido de transformar. Vamos vencer?
Vamos conseguir o socialismo? Já que você olhou para essa adesiva aí, Marília, a resposta marxiana é talvez sim, talvez não. Esta é a resposta mais honesta que um militante de esquerda e que se pauta no Marx poderia dar. Pode ser que vencemos, pode ser que não vencemos. Até agora nós não vencemos. Isso é fácil. Só para seguir uma ordem. É você, desculpa. O que me ocorreu, mesmo sabendo que na prática existe, entre o ideal socialismo para a prática do socialismo há um vazio imenso, mesmo concebendo isso, me ocorreu que mesmo assim a gente, é importante ainda cultivar, manter esse ideal, mesmo enquanto ideal, mas isso não seria o cerne da contradição, porque a gente idealiza um modelo, na prática seria produzido de uma forma oposta, diversa ou não necessariamente plena, como se forma idealizada a princípio. Só que por essa idealização, essa utopia, a gente continua ainda discutindo políticas que na prática se dão malemar como paliativos, ou enfim, não se dá, a coisa não é, torna um monstro. Né? Cria essa coisa que você vê na cabeça, ou que é uma coisa que está com outra. Então, o problema o meu correu, comentar, foi esse problema, de a gente entender que a prática não se dá, mas contemplar o ideal e por assim. Idealismo, né? Idealismo. Você fica nem lá nem cá. Nossa, ótima intervenção. Que observa, aí que está o cerne do marxismo vulgar. Por isso que é quase um implorar, vocês percebem isso? Leiam Marx. É quase um implorar quando eu falo assim, leiam Marx. Por quê? Isso aí é um cerne do marxismo vulgar. Marxismo, olha lá, é a grande tradição, etc. Olha lá, o pensamento marxiano e engelsiano não é desse jeito. O Engels e o Marx não são idealistas, pelo contrário, estão criticando o idealismo, sobretudo do Comte, sobretudo, né, pensando aqui até mesmo do Sismond, né, ou ainda dos clássicos, importantes clássicos como Adam Smith, quando o Adam Smith acredita que basta acirrar a concorrência, o desenvolvimento tecnológico trará o bem-estar para a humanidade. Realmente, houve um desenvolvimento das forças produtivas tremendo. O Adam Smith estava correto, mas ele estava erradíssimo, não tem bem-estar nenhum acontecendo para todo mundo, universal. Né? Ou seja, o que o Marx faz, ele não é idealista, e o Engels faz. Eles propõem, a gente não pode esquecer isso, eles têm a pretensão de estar criando uma nova ciência, isso é importante. A gente não pode esquecer isso. Por quê? Porque o que chega para nós é isso aí, é o idealismo. Né? Eu tenho todo um conjunto gigantesco de uma realidade concreta que não condiz com esse conjunto de ideias gigantescas. Mas peraí. Isso é Marx? Não, isso é um marxismo vulgar. O que o Marx e o Engels então estão fazendo? Eles estão a partir, olha lá, eu falei isso uma aula, eu vou retomar porque essa foi uma intervenção muito importante. O Marx, pensa, a proposta do Marx, o pressuposto metodológico do Marx e do Engels é, primeira coisa, é a partir do mundo concreto. Bom, só aí já não tem mais viagem na maionese. Só aí já quebrou qualquer pitadinha possível de idealismo. A partir da realidade concreta, eu vou tentar entendê-la e aí sim propor, depois de entendê-la. Está dando para sacar? Quebra qualquer perspectiva idealista. Do tipo, olha, eu estou aqui no meu rancho, eu estou de novo citando Proudhon aqui, meio maldosamente. É por questão do tempo, ok? Eu estou aqui no meu rancho e eu vou pensar a sociedade capitalista e como ela deve ser superada. Marx está em Londres, Engels está em Manchester. Eles estão vivenciando na pele, inclusive o Engels, que meio mundo acha que ele sempre foi milionário, né? Vivenciando na pele o que é as desgraças e as arguras do mundo capitalista. Eles partem não só da sua experiência pessoal, mas da realidade concreta para levantar o edifício teórico. E não vamos esquecer um elemento central aqui. Eles se reivindicam cientistas. E, mais uma vez, criadores de uma nova ciência, que é o socialismo científico. E aí é um outro problemaço, porque a tradição vulgar vai usar essa ideia de socialismo científico de uma forma muito torpe. Torpe, eu quero dizer assim, muito escura em relação, nada clara, né, a forma que se usa a ideia de socialismo científico, como Marx e Engels. Vamos pensar socialismo científico como assim, pronto, temos aqui a receita científica
uma roupagem científica, ele pretende um jalequinho branco, para explicar como vai ser, como é e como vai ser a sociedade. Não é isso o socialismo científico. Se eu pudesse, e eu vou usar em algumas palavras, resumir o socialismo científico, se trata da análise do mundo concreto, do mundo real, tudo bem? A partir do mundo real, e aí sim você vai criar uma série de abstrações, a partir do real, não abstrações à toa. Lembrem a última aula, acho que foi à noite que eu coloquei a cadeira aqui, não foi de manhã, mas eu falei da questão da abstração. Né? Esse método de abstração não é simplesmente uma elucubração do tipo, eu acho, não, isso aqui não. Marx, o socialismo científico, na perspectiva do Engels e do Marx, é analisar a partir do conhecimento histórico, sim, aí a partir do conhecimento histórico, entre o materialismo histórico, eu crio abstrações, não da minha cabeça meramente, mas reais, concretas, para analisar a sociedade. E eu disse aula passada, se não foi aula passada, me perdoem, mas acho que foi aula passada. Eles acreditavam que, por exemplo, a situação, analisando a situação concreta de 1948, eles acreditavam que a revolução estava logo ali. Analisaram errado, mas a partir do concreto caiu uma análise errada. Não é depreciativo nenhum afirmar isso. Tanto que, na sequência, nos anos 50, o Marx falou, a gente vai ter que analisar tudo de novo, porque a realidade ela não caminha para isso que a gente pensou em 48 e 49. Vamos reavaliar isso aí. Não do tipo ficar na utopia, não, vai ser ali, vai ser ali. Isso é idealismo. Né? Ou seja, o Marx ele tem essa preocupação de partir do tangível, do concreto. Tangível é complicado, porque muitas coisas não são tangíveis, mas da realidade concreta. Em relação ao pensamento que existe, à materialidade que existe. E a partir dessa concretude é que se levanta uma explicação, a partir dela. E não da cabeça para o concreto. Vamos para sacar? Parece que, olha, o meu problema aqui é que parece que uma coisa é ser um Marx, um analista, um teórico sobre a coisa. Outra coisa é ser um governante pronto para tomar decisões ali. Porque, sabe, que orientação então pegar? Porque, pela análise do Marx, a gente tem que partir, principalmente do real que está posto por estar, obviamente, a gente tem que ter determinados políticos educados. Opa, perfeito? O Marx não é um governante. Ele não analisa para os governantes. Os governantes terão seus analistas, como Adam Smith, como David Ricardo, como Sismondi, como Keynes, ou ainda como John Maynard Keynes, ou como Francis Fukuyama. O governo tem seus analistas. O Marx não pode ser entendido, porque simplesmente não é, um analista do governo. Olha só, o Marx é um analista que propõe uma análise de ocupação e destruição dos governos. Está dando para sacar? Não é à toa que silenciaram Marx em 59, quando ele publica a primeira versão do Capital. Ele é simplesmente silenciado. O que os intelectuais do governo prussiano fizeram? Do governo inglês fizeram? Do governo francês, belga e holandês fizeram? Simplesmente não comentavam uma palavra para falar que não teve. Teve um jornal na Bélgica que fez uma resenha de 3 linhas da primeira versão do Capital. Por quê? Porque a análise dele é simplesmente a seguinte, resumindo, claro, né? Trabalhadores, vamos nos organizar e vamos tomar o poder das fábricas, da produção, né, visando tomar o Estado e destruir o Estado. Imagina, né, os governos não querem uma análise dessa de forma alguma. Né? Então ele é um analista antitético ao governo burguês. Tudo bem? Agora, há um governo proletário? Mas aí o Marx escreveu pouca coisa. Né? Lembrem-se, a gente tem que ter essa clareza. Marx, principalmente depois das experiências da Revolução frustrada, derrotada, no sentido mais prático, foi derrotada, da Primavera dos Povos, de 1848, o Marx fala, a gente tem que... Ele mesmo fala assim, eu vou retirar e vou ter o meu gabinete para estudar. Ele está falando pesquisar, gabinete não é simplesmente burocrata. Eu preciso estudar mais, muito mais, né, a economia política capitalista, porque nossas análises estavam equivocadas, né, e o mundo real apresentou situações da qual a gente não foi capaz de dar respostas. Por isso perdemos as revoluções de 48 na Europa. Precisamos fazer o quê? De novo, reavaliação. E constantemente reavaliação. Diferente do marxismo vulgar, que não se propõe fazer isso de forma alguma, fica só nas ideias. Sim, Marília. Para colocar duas coisas, só para tratar isso, eu estava pensando aqui nesse novo poder, eu acho que a questão da consciência, eu vou colocar a questão da consciência individual. Eu não acredito que a consciência coletiva, pelo contrário, eu acho que o coletivo sempre vai
vida é individual. Mas se você pensa nas outras pessoas, cada um tem seus interesses e é um jogo de interesses. Mas acho que esse novo ser parte da consciência individual. Agora, outra coisa que eu queria colocar é essa questão da... Você ser um cientista, no caso do Marx. Ele estuda... Ele não estuda só o que está acontecendo. Anteriormente, para entender o que está acontecendo. Isso, perfeito. Ou seja, a nossa posição aqui, como estudante de ciências sociais, futuros cientistas sociais. Ou seja, por mais que nós não peguemos uma perspectiva marxista, de pegar toda a totalidade histórica, acho que é impossível fugir disso. É quase uma burrice de fazer um trabalho sem pegar tudo. Ou seja, a gente continua nisso. Parado no tempo, sem fazer nada, né? Porque você pega anteriormente tudo que aconteceu, né? Como que a gente está estudando Marx, todos eles, todos os outros. Se a gente para agora para analisar, claro, aí entra aquela questão de tempo, de dinheiro, só para fazer esse comentário. Mas e aí, a gente continua nisso, pega o que aconteceu anteriormente, entende a sociedade, vai pensando, vai entender em 3, 4, 5, 6, 10, 10 anos. E a gente se prepara para a revolução socialista, seu neto, seu bisneto. Você sabe já, evidente. O idealismo, na utopia e tudo. Então, você sabe que eu discordo radicalmente do que você falou tudo aí agora, né? Isso eu te falei. Então, observa, talvez a gente não saia disso, mas existem experiências mundo afora que não estão mais no mesmo, não estão paradas nisso. Então, muitas vezes, a nossa experiência coletiva ou individual pode ser ruim. Né? Por exemplo, eu entre essas pessoas,